O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou, pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos. Aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Antes, dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Mais forte, uma salva de palmas para a palavra de Deus. Filhos queridos, nós nos encontramos nesta terça-feira, como fazemos toda semana, e pedimos e suplicamos que o Senhor Jesus das Santas Chagas derrame sobre nós uma gota do seu sangue redentor. E são muitos os doentes, não só doença física, mas também doença emocional, doença afetiva. E nós nos tornamos intercessores por aqueles que mais precisam. Isso faz parte do próprio carisma da obra Evangelizar é Preciso, que mais do que uma obra, é uma fonte de espiritualidade. E hoje, de modo particular, para entender bem o Evangelho, eu quero retomar a primeira leitura, carta de São Paulo à comunidade dos Gálatas. E ele começa dizendo isso: é para a liberdade que Cristo os libertou. Vamos repetir? É para a liberdade que Cristo nos libertou. De novo, é para a liberdade que Cristo nos libertou. E de fato, nosso Senhor veio para nos trazer a liberdade. Primeiro, a liberdade de filhos. Lembrando exatamente de que fomos criados por Deus e somos filhos de Deus. E por isso, Deus nos dá essa liberdade. Para a liberdade de fazermos as nossas Nunca esqueçamos disso. E esse fato, essa temática nos é tão cara e tão importante, que será motivo e o tema do retiro do ano que vem. Mas essa dimensão primeira, a liberdade em relação a Deus. Como assim? Uma imagem distorcida de Deus. Nos libertarmos de uma imagem equivocada de Deus. Uma imagem que nós ainda conservamos. Nós temos uma imagem muito do Deus Pai como o Deus grego Zeus. É muito forte ainda em nós. Um homem velho, cabelos longos, brancos, barba branca, sentado num trono. Isso representa muito mais Zeus dos gregos do que o Deus revelado por Jesus Cristo. Esse Deus fulminante, esse Deus que você tem que ser bonzinho, que senão Ele nos castiga, temos que ser servis. Esse não é o Deus de Jesus Cristo. O Deus de Jesus Cristo é o Deus Pai. Gente, essa palavra, Abá, significa tanto. Uma relação de filiação, de confiança.
Não uma liberdade que Deus nos dá de poder chamar. Jesus nos autorizou, nós rezamos a missa, Pai Nosso. Se nós entendêssemos essa visão, essa liberdade que Deus nos dá de ter Deus como Pai, essa liberdade que nós temos de não ter que ficar agradando a Deus com medo, porque o medo, essa relação de ter com Deus um medo, então eu tenho que me comportar como um filho bem obediente, que senão Deus me castiga. Deus nos liberta, Jesus nos liberta. Nós somos chamados a ter com Deus uma relação de amor. E isso, meus irmãos, nós temos que repetir 1000 vezes, porque é um processo, a gente não consegue de uma hora para outra. Se você olha para a vida dos santos, o que é que os ligava? Amor. Se você ouvir Jesus falava de amor. Então é para a liberdade que Cristo nos libertou. Esse é o pano de fundo. Se essa liberdade, então tudo aquilo que é feito, você não faz com medo de Deus. Você não faz por medo, você faz, é diferente, medo e temor. Você faz por respeito, você faz por atração. Eu e você somos chamados a seguir a Deus como razão de nossa felicidade. É diferente do que vou seguir a Deus porque senão Ele vai me castigar em alguma coisa. E o pior de todas as hipóteses, se não castiga a mim, castiga meus filhos. Aí é pior ainda. É para a liberdade que Cristo nos libertou. E é nesse sentido que quem perdeu de manhã, nós estamos em Josué. Alguém acompanhou aqui? 10 horas. Pegue às 5 da tarde, quando já eu subo para o YouTube, ou no reprise. Nós estamos lá quando Josué, depois que o povo passou pelo deserto, isso é impressionante, no deserto, 40 anos, o povo não foi circuncidado. E quando chega e tomam posse da terra, ainda não tomaram posse, chegaram na terra, passaram pelo Rio Jordão, pisaram em terra firme, Josué fez a circuncisão coletiva. Mas já quando eu lia isso, eu não vou entrar porque o tempo não permite, eu citei Romanos, quando disse que sejamos circuncidados no coração. E a primeira leitura fala sobre a circuncisão. Mas é para a liberdade que Cristo nos libertou. Ora, assim sendo, agora entenda, fica bem fácil o Evangelho. Jesus veio para nos dar liberdade em relação ao Pai, em relação ao próximo, em relação à lei. Por isso que eu bati muito, que a grande liberdade é em relação a Deus Pai. Mas como consequência, liberdade em relação ao próximo, em relação à lei. E Jesus era um homem livre. E muito simples. Além de livre, Jesus era um homem muito simples. E simplicidade é virtude, viu? Não é defeito, não. Jesus está conversando. Chega um fariseu e diz: vai jantar lá em casa? Era jantar ou almoço? É jantar. Vai jantar lá em casa? Jesus aceita. Impressionante que esse fariseu, ao invés de ficar alegre, isso que eu fico impressionado. Jesus não gostava, não é que não gostava, os fariseus sempre foram uma pedra no sapato de Jesus. Os fariseus sempre foram o que lhes causaram, sempre os que lhe causaram, sempre sofrimento, brigas, contendas. Mas convidou, Jesus foi. Ele não percebeu que nesse momento Jesus estava lhe oferecendo a oportunidade de uma transformação. Não. Jesus entrou, ao invés de lavar as mãos, sentou-se à mesa. Meus irmãos, aqui você vai falar, mas no tempo do Covid a gente iria pedir para passar álcool em gel, né? Lavar com água e sabão. Mas lá não era isso.
Ele não estava preocupado se Jesus estava com a mão limpa ou com a mão suja. Ele não estava com receio de levar o Covid para dentro de casa, nem bactéria. O fariseu, que já tinha recebido de Jesus a oportunidade de mudança, reparou no exterior, algo externo. Ele não lavou a mão. Que tipo de mestre é esse? Que tipo de homem é esse que senta na mesa e não cumpre um preceito? Não lavou a mão. E certamente ele comentou, porque Jesus escutou. E Jesus diz: oh, insensato, não seria de você entender que não é limpar o copo por fora, não é ficar limpando o prato por fora, mas é limpar o interior. Meus irmãos, isso vale muito para nós. Bela viola por fora, pão bolorento por dentro, diziam os antigos. Ou o nosso Senhor, sepulcros caiados. A preocupação com o externo, limpar por fora. Uma fé de aparências. Volta, não livres. Estar preso a um preceito, mas não ir à essência daquilo que é Deus em nossa vida. Qual que é a essência? Jesus diz: se você pegar dos teus bens e dar esmola, você estaria limpo por dentro. Você estaria realmente vivendo o amor a Deus. É essa a questão. Você era livre, mas você não está livre. Porque um simples gesto te faz perder a oportunidade de conversão. Aqui colocar a esmola, mais do que a esmola é a preocupação com o outro, que os fariseus não tinham. Portanto, meus irmãos, a liturgia de hoje foi para a liberdade que Cristo me libertou. Segundo, Senhor, eu peço a graça de internamente eu ser purificado. Eu peço essa graça, Senhor, de ser purificado, mente, alma, coração, vontade. Peço, Senhor, que uma gota do Teu sangue redentor recaia abundantemente para me curar. Eu peço que uma gota do Teu sangue redentor possa, ao ser lançada em mim, purifique as minhas sombras, purifique os meus pensamentos ruins, purifique meu coração que vai juntando coisas que não prestam. Todos nós temos, eu, você, é um processo contínuo. E como é importante a gente lembrar que nosso Senhor nos deixou livres, e ao mesmo tempo nos perguntarmos, onde nós queremos justificar a nossa fé? Em atos externos? No copo limpo por fora, no prato limpo por fora? Ou no nosso interior? Meus irmãos, o que mais hoje o ser humano precisa, eu preciso, vou falar de mim, você, é o que está aqui dentro. Morada de Deus ou morada do diabo? Nossa salvação ou nossa perdição? Está tudo aqui dentro. É aí que o Senhor precisa fazer morada. É aqui dentro que o Senhor precisa purificar. Nossa mente está muito suja. Nossas palavras estão muito chulas. Nossa alma está muito dividida. Filhos queridos, eu gostaria de lembrar, daqui a pouco nós vamos rezar a Ave Maria. Inclusive amanhã, ontem, não sei se alguém acompanhou depois da missa, eu rezei o Santo Terço. Foi 10 minutos, acompanhou? Fiquei até surpreso. Então, enquanto tiver os 50 dias, quarta-feira, eu vou rezar, tem um programa às 10 horas, né? Às 11 horas eu fico um pouquinho mais, ali é só no YouTube, e eu vou rezar o terço. Estou sentindo essa necessidade. Aí quem quiser rezar comigo, amanhã eu convidei você, né, Carol, para rezar comigo. Ontem peguei a Fernanda na hora,
porque foi uma coisa do meu coração, mas eu fiquei impressionado ontem. O número de pessoas que rezaram. Mas eu estou sentindo no meu coração querer criar. Se eu estou falando tanto de terço, então amanhã, toda quarta-feira, enquanto tiver os 50 dias, depois eu vou ver. Eu termino o programa Experiência de Deus e no YouTube, só no YouTube, vou rezar o Santo Terço. Mas por que eu estou falando isso hoje? Porque hoje é dia 13 de outubro. Tá, e daí, padre? Foi a última, a sexta e a última aparição de Nossa Senhora aos 3 pastorinhos. De modo particular, quem nos descreve, Lúcia, que foi o grande dia do milagre do sol. Hoje, 13 de outubro. E o que Nossa Senhora pediu? Rezar o terço. É impressionante que você tem que lembrar que nesse dia, lá na cova da Iria, choveu muito. E fizeram de tudo para as crianças não irem. Várias vezes, nesse dia, tinha entre 50 a 70 mil pessoas que foram naquele lamaçal. Era a última aparição de Nossa Senhora, na cova da Iria. Foi quando Nossa Senhora apareceu. Chovia muito, todos encharcados. E de repente, no meio daquelas nuvens escuras, a Virgem Maria apareceu. E ela disse: quero dizer-te, façam aqui, última aparição, uma capela em minha honra. E disse: eu sou a Senhora do Rosário. E continuou dizendo: eu lhes garanto que aqueles que rezarem o terço todos os dias terão inúmeras graças em suas vidas. E ainda, os militares que estão na guerra voltarão para casa. Lúcia, como sempre, era aquela única que conversava com Nossa Senhora, levou alguns pedidos, e Nossa Senhora, como nas outras aparições, uns sim, outros não. É preciso que se emendem. Foi quando Nossa Senhora triste disse: não ofendam mais a Deus. Nosso Senhor está muito ofendido com o olhar triste de uma mãe que viu o sofrimento do próprio filho. Foi naquele momento que, pedindo para rezar o Santo Terço, Nossa Senhora se despede pela última vez. E naquele instante, mais de 70 mil pessoas, e na distância de 40 quilômetros, viram o céu se abriu, o sol começou a rodopiar, se mexer, e lá é só procurar os curiosos e os descrentes. Tem fotos da época que os fotógrafos tiraram do sol em movimento. Milagrosamente, naquele instante, homens e mulheres gritavam de pavor, se ajoelhavam no chão, faziam seus atos de contrição e achavam que era o fim do mundo. Segundo os relatos jornalísticos, demorou mais ou menos 10 minutos. E o sol voltou na sua órbita. Naquele momento se deram conta que suas roupas estavam secas, não havia mais lama e a vida continuava. Portanto, hoje, 13 de outubro, lembramos a última aparição de 1917. Talvez por isso nós precisamos pedir Nossa Senhora nos ajude, que seja pela recitação do Santo Terço, a fazermos essa limpeza e purificação interior. Amém. Elevemos as nossas preces
a Jesus das Santas Chagas, como fazemos toda terça-feira. Façamos os 3 sinais da cruz. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas coloco minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. O que você quer apresentar ao Senhor? Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas, e por méritos desses sinais do vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém.